Bom, pessoal, tranquilo? Bom, eu tô aqui para contar minha experiência de quase morte aqui para vocês, a convite do pessoal do canal EQM Investigação, né? E vou tentar ser breve. Bom, meu nome é Alejandro, sou advogado, moro em Anápolis, Goiás, e em 2010 eu sofri um acidente, né? Que foi um acidente muito meio que estúpido, né? Eu fui guardar o carro na garagem, esqueci o carro desengatado, fui fechar o portão, automaticamente quando eu fechei o portão o carro veio ao meu encontro e acabei sofrendo todo aquele abalo, né? Quebrei a bacia em 10 lugares, sofri algumas avaliações, pode assim dizer, internas, né? Fígado, apêndice, baço, minha bexiga estourou e foi muito complicado, né? O atendimento foi muito rápido, né? E logo eu fui levado ao hospital, né? E eu consciente todo o tempo. Minha vontade era ter desmaiado naquele momento, mas não desmaiei. Então fiquei consciente por horas. O acidente aconteceu umas 9 horas da noite. Eu fui conseguir ser atendido mesmo e ir para a sala de cirurgia umas 2 horas da manhã. Então foram horas bastante difíceis para mim, de muita dor, né? E essa hora eu só pensava em morrer, porque era dor demais, muita dor. Enfim, eu fui levado para a sala de cirurgia. Quando eu fui levado para a sala de cirurgia, né? Eu lembro que eles rasgaram minhas roupas e logo as enfermeiras começaram a me sedar. E foi quando eles me sedaram, eu perdi totalmente o sentido, né? E passou-se algum tempo, eu acordei novamente. Só que quando eu acordei, eu estava no teto, né? Eu notei que eu olhei para baixo, vi meu corpo, né? Foi bem no momento onde eu não entendia, porque como que eu estaria vendo meu corpo, né? E foi quando eu olhei e vi os médicos, eles estavam fazendo a sutura, eles estavam cortando meu abdômen para poder fazer a cirurgia, né? E eu gritava, mas eu não sentia dor. Eu gritava porque para mim foi uma cena chocante, olhar e ver outras pessoas me cortando, né? E eu entrei em desespero, mas só que ninguém me ouvia naquele momento. E foi quando eu tomado naquele desespero, eu comecei a sentir algo estava chegando, alguma coisa estava vindo ao meu encontro, né? Quando eu olhei para minha frente uma luz muito forte, né? E muitas pessoas perguntam: você foi ao encontro dessa luz? Não, essa luz ela me tomou, ela veio ao meu encontro e tomou todo aquilo que eu podia chamar de corpo, né? E foi quando eu perdi os sentidos novamente, né? Fui tomado por uma paz, uma calma muito grande e adormeci novamente, né? E passou-se algum tempo, né? Eu acordei novamente e eu lembro que quando eu abri meus olhos era muita luz, né? Sabe quando você fica muito tempo assim, acho que no escuro, né? E quando você vai ver a luz do sol e você não dá conta você fica praticamente cego, né? É um local muito iluminado, era um local uma luz muito vibrante, que eu nunca tinha visto, né? Aqui. E eu ouvia dentro da minha cabeça uma voz, né? Familiar, né? E aí, aos poucos, quando eu abri meus olhos, né? Eu olhei para o lado, eu vi que eu estava num local diferente, né?
diferente e me deparei com uma pessoa, né, falando comigo, mas assim, quando eu fui analisar bem, na verdade não era uma voz falada, né? Era uma voz que vinha dentro da minha mente e também quando eu falava, né, eu poderia falar, mesmo eu não falando, o que eu pensava se emitia aquele momento, né? O meu pensamento fazia como se fosse uma voz alta, né? E quando eu vi era uma voz muito familiar que me acalmava, que estava ali do meu lado, e era meu avô, né? Que havia falecido já quando eu tinha 2 anos de idade, né? Eu só conhecia por fotos, né? Mas eu nunca esqueci a fisionomia dele, né? E, e era aquela presença ali familiar me deu muita segurança, porque eu sabia que era ele, né? De uma certa forma, e depois ele me passou essa informação e, e era um lugar assim maravilhoso, não tinha como não tem como descrever em palavras, né? Eu olhava para o lado, eu via paredes, não eram paredes, era como se fosse algo, um vidro, alguma coisa assim, né? Que quando você pegava nele, né? Não sei se vocês sabem, bola de sabão, quando você solta bola de sabão, quando você é criança, né? E eu acho que todo mundo alguma vez na vida tocou bola de sabão. Quando você toca a bola de sabão, ela parece que ela transmite várias cores durante toda a bola, né? Então assim, a gente tocava nessas paredes de vidro desse material translúcido que eu nunca vi e ela multiplicava as cores, eram cores e mais cores, era, né? Como se é a única explicação que eu tenho do que eu conheço aqui, né? Então era uma superfície que quando você tocava transmitia muitas cores, igual como se fosse uma bola de sabão, né? E você via do outro lado, né? Eu tenho até um desenho aqui, vou tomar a liberdade, vou mostrar para vocês desse lugar de onde eu estive, né? Então, deixa eu ver aqui. Foi esse lugar que eu tentei passar mais ou menos por papel o local de onde eu estive, né? E era assim, era maravilhoso. Realmente tinham esses prédios aqui, eram esses prédios translúcidos, brilhavam bastante, e tinham também esses outros prédios que flutuavam, né? E assim, uma combinação de muito verde, de um local maravilhoso, uma luz, né? Um fim de tarde, né? E eu lembro assim também que eu fui até tem esse mar aqui, né? E eu lembro que eu fui até o outro lado desse mar. Aqui eu vou mostrar para vocês a outra ilustração que eu fiz aqui. Esse aqui foi outro desenho que eu fiz, que ficava atrás daquele lago, né? Tinha aquele lago lá, também cheio dos prédios, né? Esses prédios flutuantes. E foi o máximo que eu consegui chegar de uma ilustração, né? Do que seria esse lugar, né? E assim, era um lugar que não tinha explicação, era um lugar assim que eu me senti em casa. Sabe aquela sensação de quando você é criança e você vai para a escola e quando você chega em casa, aquela sensação assim de prazer de você estar em casa, que você tem certeza que você está em casa, aquela assim um alívio, um sinal, uma sensação de proteção, né? Então você multiplica essa sensação de quando você é criança que você chega do colégio. É uma sensação muito gostosa, muito maravilhosa, né? E esse local também era cheio de pessoas que todas me conheciam, né? Eu andava pelos locais, todos me cumprimentavam pelo nome,
né? E eu sentia que eu conhecia aquelas pessoas de algum lugar, né? Mas eu não sabia de onde e nem quando. É aquela sensação de quando você encontra uma pessoa e você vê aquela pessoa e você tem sensação de que conheceu ela em algum lugar, mesmo sem conversar, né? Só que você não sabe aonde e nem quando, né? E é como se a gente fosse para um local onde todos nós tivéssemos uma ligação, mas eu não sei que ligação era essa, se era do passado, do futuro ou do presente, né? E o tempo nesse local era diferente. Eu não sabia se eu estava no passado, no futuro, no presente. Tudo se misturava, né? E cada dia que passava eu me sentia mais leve, né? Então, assim, nos últimos dias que eu fiquei lá era como se eu pudesse voar, né? E tinham pessoas lá que poderiam ir a lugares que eu não ia, né? Esses prédios mesmo que eu mostrei para vocês aqui, eu nunca consegui neles, só algumas pessoas iam, né? E pelo que eu vi, quanto mais tempo você ficava nesse local, menos forma você tinha. Tinham pessoas lá que eram quase transparentes, eram praticamente luz pura, né? E, e eu chamava eles de anjos, né? Porque era muita luz, seres angelicais, né? Então, se anjos existem, né? Nesse local tinham também muitos anjos. E uma sensação de paz, de amor incontrolável, um lugar onde a natureza e a beleza arquitetônica se misturavam perfeitamente, harmonicamente, né? Os prédios eles se comunicavam com a gente, parecia que eles estavam sentindo, conseguia transmitir naquelas paredes o que a gente sentia quando tocava, né? E o sinal de leveza e a conexão com o mundo, né? Eu achava que eu poderia sentir a tristeza da África, ou eu conseguiria sentir a alegria de crianças em alguns países, e era tudo ao mesmo tempo. Era como se você fizesse parte de uma grande colmeia de abelhas, né? Onde ou então um grande cardume de peixes, era como se fosse um único organismo, todos interligados, né? E sem falar da visão de 360 graus, né? Eu não precisava virar para poder olhar o que estava atrás de mim, ou então ver o que estava na minha frente ou ao meu lado, né? Então era muito estranho isso, que você era o todo, o todo fazia parte de você e você fazia parte, né? E muitas pessoas me perguntavam se eu tinha visto Deus, né? Então eu senti que eu vi Deus, mas eu vi Deus em todo lugar naquele local, né? E assim eu tive a certeza que Deus não é um ser. Deus ele é o espaço onde a gente vive, ele era o ar que se respirava, tudo, é o ar que se respira, é tudo, né? Então não tem como você, como diz algumas músicas aí, não tem como você definir Deus. Depois que eu fui para esse local, eu vi que não tem como você definir Deus. Você sente Deus, você respira Deus, né? E você vive Deus, você morre e você está com Deus todo o tempo, né? Quando a pessoa fala assim, ele morreu e foi para Deus, não. A gente está com Deus todo o tempo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito incrédula, né? Eu fui católico, fui criado como católico, fiz primeira comunhão, mas nunca tive aquela vivência com religião, né? Eu era tipo, assim, um católico não praticante, né? E quando a gente passa por uma experiência dessa, a gente vê que aquilo que a gente aprende na igreja
é um grão de areia perto daquilo que existe, né? No céu, entre aspas. E é um lugar onde eu não queria vir embora. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Na minha sensação foram meses, dias, meses, quase um ano nesse local, né? E foi quando meu avô veio até mim e disse que eu teria que voltar, né? Mas eu não queria voltar, né? Foi quando foi me mostrado como que o que eu tinha deixado aqui, né? Meus pais, muitas pessoas que estavam tristes pelo que estava acontecendo comigo, né? E foi quando eu vi que eu achava que eu tinha morrido, né? E foi quando eu vi que eu não tinha morrido, que eu estava só num estado de coma, de transe, né? E fui para ali para um propósito, né? Para a mudança da minha vida ou para a mudança das pessoas que estavam perto de mim, né? É como se tivessem me trazido para falar, ó, você nasceu para isso, você foi para a Terra, você é filho dos seus pais para isso, né? É igual muitas pessoas falam assim, qual o seu sentido da vida? Né? Qual o sentido da vida? Né? E eu percebi que antes do meu acidente, minha vida não tinha sentido nenhum. Minha vida não tinha sentido nenhum. E naquele lugar, o sentido da minha vida apareceu. Né? O sentido de viver, de poder estar com as pessoas que você ama, com a família, né? Aquele local me fez reacender isso dentro de mim, né? E depois que eu vi aquelas imagens, que eu senti eu conseguia sentir a tristeza da minha mãe, a agonia do meu pai, mesmo no silêncio, né? E aquele momento, mesmo não querendo voltar, eu sabia que tinha que voltar, né? Então foi como se aquele momento ali um vento me levasse e me levou, um vento me levou e era como se eu estivesse caindo num precipício, caindo, 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 caindo. E aquela sensação de agonia porque eu não queria vir embora, mas eu sabia que eu tinha que vir. Começou a se passar um filme na minha mente de tudo que desde da minha vida, desde quando eu nasci até aquele momento, né, muito rápido, né, e foi uma sensação muito ruim porque era como se você estivesse caindo de um precipício, né, e eu caindo, uma sensação horrível de cair, e quando eu caí, eu apaguei, né, aí foi quando eu meio que acordei, eu achava que eu tinha acordado, né, e apareceu para mim uma enfermeira, né, uma moça ruiva, muito bonita, me chamando pelo nome, né? Eu estava meio assim, meio dormindo, meio acordado, eu achava, né? E eu olhava para essa moça e pensava, uma moça muito bonita. Eu falei, nossa, uma moça muito bonita, muito educada. O que ela tinha de bonita, ela tinha de educada, né? Eu não sabia se era enfermeira ou era médica, porque ela estava vestida com roupas bem claras, né? Brancas. E ela me falou que é para me acalmar. Quando ela tocou em mim, eu adormeci novamente. Tive uma calma muito forte. Ela me passou uma segurança e uma calma muito forte. Aí foi quando eu dormi. E essa vez eu dormi, passado algum tempo, eu acordei. Aí realmente eu acordei mesmo, muito confuso. Não sabia o que tinha havido. E eu acordei com aquela... As cenas estavam todas embaralhadas na minha mente, né? Foi quando eu olhei, eu vi que eu tava, né? Tinha um curativo enorme no meu abdômen e o meu batimento cardíaco disparou, e as enfermeiras que estavam, e eu comecei a ficar com falta de ar e tal, e as enfermeiras que estavam lá me deram um remédio debaixo da língua e eu adormeci novamente. E tinha voltado para a realidade, né?
as imagens que eu tinha tido, as lembranças que eu tinha tido daquele local que eu estava muito embaralhadas, estavam todas fora de ordem, muito confuso, né? Porque eu tinha sofrido um trauma, tinha sofrido um acidente, né? E tinha voltado para a realidade. Uma frustração muito grande, porque quando a gente vai para um local como esse, que a gente consegue ter contato com o nosso eu interior mesmo, né? Com a nossa alma, com a verdadeira vida que eu falo, né? A gente volta e é como se a gente saísse do recreio e voltasse para a sala de aula. E é muito confuso, né? Eu não conseguia me mexer, era muita dor ainda, né? Enfim, tinha acordado um coma, né? E como eu falei para vocês, na minha mente eu tinha ficado dias, meses e anos naquele local, né? E foi quando me falaram que eu tinha ficado 4 dias só em coma, né? Mas a sensação de tempo que eu tinha ficado lá quase um ano permanecia na minha mente. E foi muito estranho,